Nada com Paulo, e não será uma aula completa, vamos estar aqui pelo menos 15, 20 minutos apenas falando desse tema final, que não é, como eu disse para os irmãos, uma aula como as demais, vai ser um tempo breve e então teremos a nossa avaliação, tá bom? Gostaria que os irmãos pudessem inclinar suas cabeças e pedir a Deus que a palavra dele os inspire, né, a ir além de onde estamos como crentes. Senhor, graças te damos por estarmos terminando esta jornada, que poderia ser mais extensa, mas ela já foi proveitosa, do modo como foi também. Que nesta aula agora, venhamos a estar atentos ao que vamos aprender, à palavra de Deus, à história de nossos irmãos na fé. Abençoa-nos com a presença do Espírito Santo, falando aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Como todos sabem, Paulo foi um missionário, não é? Nós estivemos diante daquela situação onde ele foi convertido, teve aquele momento que ele foi para a Arábia. Não sei se os irmãos lembram da primeira aula, onde o apóstolo Paulo, depois da conversão, vai para a Arábia, e nós cogitamos a possibilidade de que aquilo fosse algo parecido com a história do profeta Elias, né, de ter ido buscar a presença do Senhor no monte, né, que fica na Arábia. E Paulo retorna, passa um tempo considerável, ele passa em Tarso, depois ele vai para Antioquia, e lá ele permanece, né, a convite de Barnabé, por muito tempo. Estima-se muitos anos que o apóstolo Paulo ficou em Antioquia, sendo talhado, preparado para aquilo que Deus haveria de fazer na vida do apóstolo Paulo. Mas como os irmãos sabem, e podem aí certamente abrir as suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, se você puder acompanhar essa jornada, como eu disse, muito rápida, a gente vai só fazer um arremate. O livro de Atos dos Apóstolos, precisamente ali no capítulo de número 13, livro de Atos escrito por Lucas, o médico, companheiro e cooperador de Paulo em suas viagens. Capítulo 13 de Atos dos Apóstolos vai nos trazer, ali mesmo no verso 1 até o verso de número 3, quando o Espírito Santo separou Paulo e Barnabé para aquela que seria a primeira viagem missionária de Paulo. Os irmãos já devem ter visto aí onde está o verso 2. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então eles começam uma sequência de viagens aqui, e a primeira que eu gostaria de mostrar para os irmãos, que está no mapa aqui, é esta viagem em que os irmãos vão encontrar. Eles saem de Antioquia, tá? Eles passam ali, não é um espaço muito longe, o apóstolo Paulo vai chegar mais longe, tá bom? Mas se os irmãos puderem observar, eles vão até Chipre, que é aquela ilha que está ali. Eles pregam o evangelho naquela região, você encontra isso no verso de número 4, devem ter observado na sua Bíblia. Depois eles vão para o continente, voltam-se novamente para o continente. Vocês devem ter observado aí também, indo na direção do continente, eles vão ali a Atália, depois Pergue, Antioquia, Icônio, Listra, Derbe. Aquelas cidades são muito próximas. Então o apóstolo Paulo faz uma primeira viagem missionária a uma região não tão longe de onde ele partiu, que é Antioquia. O retorno de Paulo para Antioquia vai se dar aí dentro de uma perspectiva onde ele prega o evangelho nessas cidades, ele fundamenta, as igrejas são plantadas nessas cidades. Não havia evangelho, ou não havia algo claro para essas pessoas nessas cidades. Se você puder ir até o capítulo 14, dá uma olhadinha, você vai encontrar ali Paulo e Barnabé. Dê uma olhada aí no capítulo 14, né? Em Icônio, né, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão. Se a gente ampliar um pouquinho, né, eu acho que a Evelyn consegue dar um zoom. Icônio está ali, ó.
Está vendo ali, ó? Antioquia da Síria, Antioquia de Psídia, são duas Antioquias diferentes, né? Cidades diferentes, tá bom? Porque a história diz que Antíoco Epifânio, ele teve a fundação de várias Antioquias, mas o que nos importa é ali, ó, Icônio, Listra e Derbe, cidades muito próximas umas das outras, como você pode perceber. E ali ele volta pelo caminho que ele foi, tá vendo? Ele vai para Icônio, vai para Listra, vai para Derbe, volta para Listra, volta para Icônio, desce até a Pergue, Atalia e volta para Antioquia. Você vê isso no verso 21. Só acompanhar a sua Bíblia. Fechou? Nesse ínter, Paulo é apedrejado, né, no verso 19, muita coisa acontece. E tendo anunciado o verso 21, o evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, Paulo e Barnabé voltam para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecerem firmes. E aí, verso 24, atravessando a Psídia, Paulo e Barnabé se dirigem a Panfilha, Pergue, Atália, e dali voltam para aquela outra Antioquia, que é a Antioquia da Síria, a Antioquia mais conhecida, tá bom? Então essa é a primeira viagem missionária de Paulo. Ele fundamenta muitas igrejas, ele forma muita gente e, pela graça de Deus, ele conclui. Mas Paulo faz uma segunda viagem missionária, que se encontra em Atos capítulo 15, se você puder me acompanhar também. Essa segunda viagem missionária, ela, de fato, é uma viagem missionária bem mais longa. Você está vendo ali, ó? Se você puder observar, o apóstolo Paulo, ele passa ali por cidades que ele já havia passado, ele renova, né, a esperança dos irmãos ali. Então nós temos uma passagem que é muito mais extensa. Você vai ver cidades ali da região da Frígia, da Galácia. Você está vendo Galácia ali no mapa, no centro do mapa? Aquela região dos Gálatas, né, ali hoje é a Turquia. Aquela região ali da Capadócia é também uma região para a qual Pedro escreveu uma carta, né? Aos irmãos da Capadócia ele escreve a primeira epístola. É uma região que você encontra até hoje muitos resquícios do cristianismo em cavernas, templos em cavernas, cidades inteiras feitas em cavernas, onde os cristãos se escondiam da opressão romana por muito tempo. Aquelas cidades ali, é muito bonito, lá tem festivais de balões, eu não sei se você já viu, na Capadócia, pessoas soltam, tem festivais de balões que passam por cima dessas grandes cavernas, tem catedrais esculpidas dentro lá, coisas do primeiro século, do segundo século. Bota Capadócia depois em documentário, você vai ficar impressionado com o cristianismo capadócio. Os pais capadócios depois são muito importantes também. Repare que ele vai passando ali pela Frígia, região da Frígia. Então, se os irmãos puderem perceber, ele vai para a região que a gente conhece como Macedônia, que é a parte de cima da Grécia. Você está vendo ali Macedônia? Lá ao alto? O apóstolo Paulo vai fazer um monte de movimentos, Neápolis, Tessalônica, que está mais à esquerda, e a Bereia está ali embaixo, está vendo? Bereia embaixo está meio apagadinho, mas você consegue ver o B ali em Bereia. Então ele vai para Atenas, que está ali do lado de Corinto, já na parte esquerda do mapa. Atenas e Corinto. E ali o apóstolo Paulo tem um grande discurso, né, que ele dá aos atenienses. Ele está no Areópago, ele fala coisas grandiosas sobre como o único Deus verdadeiro, nele cremos, né, vivemos, nos movemos, existimos, e ele faz aquele grande discurso. Do lado de Atenas tem a cidade portuária de Corinto, que está ali na Acaia, você deve reparar ali, chamada Península do Peloponeso. Ali, Corinto é uma cidade muito importante para o cristianismo. Estima-se que milhares de pessoas conheceram a Cristo através da vida do apóstolo Paulo. Você vai ver que ele retorna para aquela região do outro lado do continente, onde você tem ali Mileto e outras áreas, até a pequena ilha de Rhodes, e depois ele vem para Jerusalém. Nós vamos encontrar isso aí nas passagens de Paulo, e mais ou menos ali, você deve ter visto isso aí Paulo em Tessalônica, capítulo 17, né? Paulo em Bereia, capítulo 17, verso 10, o discurso de Atenas.
Paulo em Corinto, capítulo 18 de Atos, está percebendo, né? Na sua Bíblia está olhando ali, capítulo 18. Você vê que Paulo está, então, depois ele vai na direção das regiões que ele realmente assim já tinha por conhecimento o retorno para Jerusalém. Onde eu quero chegar com os irmãos? A gente está na segunda, mas Paulo ainda fez uma terceira viagem missionária. O apóstolo Paulo era um homem incansável, né? Então a gente vai para a terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. Ela começa no capítulo 18. Na verdade, no capítulo 18 você tem o fim da segunda viagem missionária. Confere no verso 18 da sua Bíblia, né? Está dizendo assim: Paulo ficou ainda muitos dias em Corinto, por fim despediu-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila. Antes de embarcar, rapou a cabeça em Cencreia, que tinha feito um voto. Quando chegaram a Éfeso, Paulo deixou ali Priscila e Áquila. Ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus. Pediram que ficasse mais algum tempo, mas Paulo não quis. Ao despedir-se, disse: se Deus quiser, irei visitá-los. Embarcando, partiu de Éfeso, chegando a Cesareia, foi logo para Jerusalém. Então, eu vou chegar até ali para vocês verem, ó. Cesareia, foi logo para Jerusalém. Cesareia é uma cidade portuária. Cesareia é uma cidade em que os militares, quando se aposentavam no Império Romano, iam viver em Cesareia. Uma cidade muito bonita, uma cidade extremamente potentosa visualmente, uma cidade muito bem preparada, né? E Paulo foi para Cesareia e depois para Jerusalém. Capítulo 18, verso 24, temos a terceira viagem missionária de Paulo. Nesse meio tempo, diz a palavra de Deus, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente. Ele era instruído no caminho do Senhor, muito fervoroso. Aí tem a chegada de Apolo a Éfeso, e ele logo é enviado para Corinto, e nós sabemos que ele impactou os de Corinto pra caramba. Paulo fala do impacto que Apolo teve, o alexandrino Apolo, né, com sua retórica, e claro, principalmente com o Evangelho. E aí a gente tem a terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. Você deve estar com o mapa já aí, né? Esse é o mapa da terceira, né? Esse é da terceira, obrigado. Você pode ampliar de novo, Evelyn, por favor? Você repare que o apóstolo Paulo, ele faz uns movimentos um pouco diferentes, né? Ele sai ali de Antioquia, vai para Cilícia, como você pode ter visto, ele passa pela cidade natal dele, Tarso, tá? Ele vai até lá no alto, na Frígia, passa pela Galácia de novo, retorna para cidades que correspondem, irmãos. Acho que é muito legal de você ver isso. Essas cidades ali, onde você vê Éfeso, ali você vai encontrar aquelas 7 igrejas do Apocalipse, todas elas muito próximas, tá? A cidade de Éfeso, ela acabou sendo muito impactada. Estima-se que a cidade de Éfeso tinha para mais de 200 mil pessoas. Então, algumas milhares de pessoas deixaram de cultuar Diana dos Efésios para cultuar o Senhor Jesus. E isso fez um impacto muito grande. E é por isso que você começa por Éfeso, na carta que Jesus manda à igreja de Éfeso, porque ela encabeça, ela é uma igreja mãe para aquelas igrejas laterais que você encontra ali. Tudo bem até aí? Mas aí você tem a primeira ida de Paulo à Europa. A subida vai até Filipos. Acho que a Evelyn consegue puxar um pouquinho, mas dá para ver Filipos ali, né? Lá no alto, ó, Filipos, perto de Trácia, tá bom? Paulo vai até a cidade europeia de Filipos. É a primeira igreja da Europa, a igreja dos irmãos filipenses. Dali ele faz alguns movimentos por lugares que ele já passou, Tessalônica, Bereia. Você vê ali que tem alguns movimentos já parecidos. Mais embaixo ele vai descendo até Atenas, Corinto, de novo faz aquele movimento que já havia sido feito, como os irmãos conhecem, né? E é claro, os movimentos de Paulo, ele retorna por aquele caminho ali de cima, aqui, ó. Vai, volta de novo, e aí começa uma jornada até Jerusalém, onde ele é
preso. Você já conhece essa história, porque nós estudamos ela juntos no livro de Atos. E aí você tem o apóstolo Paulo sendo preso em Jerusalém. Amém? Acontece que você encontra isso, dessa prisão em Jerusalém, e você encontra, por favor, vá em Atos, você encontra Paulo indo para Roma. Ele foi preso, passou um tempo, 2 anos preso, e foi enviado para Roma porque ele apelou a César. Apelar a César quero ser julgado pelo tribunal de César. Ele apelou a César e ele foi para Roma. Se você puder olhar o capítulo 27, Paulo é enviado para a Itália. E aí eu tenho a 4ª viagem, né, digamos assim, a 4ª saída de Paulo, porque é claro que ele vai forçosamente sendo levado lá, ainda que ele tenha solicitado, ele é um prisioneiro, vamos dizer assim, né? Então, sendo um prisioneiro, você encontra o apóstolo Paulo de Jerusalém, navegando naquela viagem fatídica que os irmãos podem ver ali. Sabe aquela parte ali que você tem a cobrinha ali, da linha ali, né? Daqui, aí aqui acontece um naufrágio. Naufrágio que todos já leram também, onde eles vão milagrosamente ser resgatados pelo Senhor. Paulo vai parar naquela ilha ali, você sabe o nome? Malta, onde eles tratam Paulo e os prisioneiros com muita dignidade, né? O nós de Lucas revela que Lucas estava lá com Paulo. Então eles são bem tratados, há milagres são feitos ali. Paulo ora pela enfermidade do principal da cidade, muita coisa acontece. E dali Paulo é levado até Roma, que é onde termina o capítulo 28 de Atos dos Apóstolos. Depois de Malta, você vai no capítulo 28, verso 23, você vai encontrar Paulo pregando em Roma, falando com os judeus, e o final do capítulo 28 de Atos termina assim, ó: durante 2 anos, Paulo permaneceu em sua própria casa, que tinha alugado, onde recebia todos os que procuravam. Pregava o reino de Deus e com toda ousadia ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus, sem impedimento algum. E aí, nós temos uma pergunta a ser feita. Para onde Paulo queria ir? Você se lembra? Paulo tinha um intento, não tinha? Em Romanos ele não revela? Para onde ele queria ir? Será que ele conseguiu ir para lá, para a Espanha? Bom, fui pesquisar, né, para saber se Paulo queria ir para a Espanha, se ele chegou à Espanha. Você acha que ele chegou à Espanha? Quem acha que Paulo chegou à Espanha? Levanta a mão. Quem acha que ele não chegou? Não precisa, né? Se você não levantou. Bom, eu fui pesquisar. Paulo na Espanha, acho que essa é a pergunta que eu tenho que dizer, né, aqui para Paulo na Espanha. Olha, a questão aqui é que esses rumores de Paulo, a gente sabe que Paulo foi libertado, ponto. Temos uma epístola, 2 epístolas que provavelmente estão nesse meio de caminho, 1 Timóteo e Tito, estão escritas ali pós-Roma, em algum lugar pós-Roma, foi libertado, ele não foi morto ali em 61, 62 no máximo, ele foi morto depois. Mas nós temos uma situação, né? Por exemplo, no ano 95, um dos pais da igreja, Clemente, ele escreveu, acho que eu botei sim, ele escreveu de que Paulo pregou no Oriente e no Ocidente, ganhou a glória genuína por sua fé, tendo ensinado a justiça no mundo inteiro e alcançado os limites mais distantes do Ocidente. Isso está na epístola de Clemente, capítulo 5, verso 5 a 7. Essa epístola foi escrita no ano 90 e poucos, é muito perto, coisa de 30 anos ali, perto de o Clemente, discípulo de João, entende? É muito próximo. Isso afirma, isso não afirma? Não, primeiro, a expressão distantes, mais distante do Ocidente, é uma expressão que no mundo romano representava os limites de Roma. Estou sendo claro? Quais eram os limites de Roma? A Espanha, a Gália e a Bretanha, né, a Inglaterra, os limites de Roma no Ocidente. Ou seja, talvez Paulo tenha ido. Acho que aqui cabe uma dúvida sincera. Talvez. É um escrito histórico, confiável até certo ponto, né? Não é inspirado em escritura, mas é uma epístola
que nós consideramos ser parte fidedigna da história da igreja primitiva, da primeira igreja do primeiro século. Então, é possível, há possibilidades. A cidade de Tarragona, ela marca um movimento cristão no primeiro século que é incomum para as demais cidades da região. É uma cidade espanhola. Essa cidade é extremamente cristã em um período onde as demais não são. E nós sabemos que nosso irmão Paulo tinha o interesse de ir à Espanha. É possível, né? Para terminar, deixei esse procure, né? Deixei esse pesquise. Para terminar, nós temos uma cronologia das epístolas, ou na verdade aqui um possível movimento, ali a cidade que eu te falei, da Espanha. E aí você tem uma cronologia da vida de Paulo, uma cronologia aproximada, seu nascimento em Tarso, anos 5 e 6, os estudos em Jerusalém, década de 20 do primeiro século, conversão aproximadamente 34, primeiras pregações dele ali 34 para 37, ele está ali refugiado em 37 para 45, visita Antioquia e por lá fica 45, a primeira viagem missionária estima-se 46, 48, concílio de Jerusalém, aquela situação toda sobre os gentios, os judeus, o que comeu, o que não comeu, o que pode, o que não pode, 49 mais ou menos, segunda viagem missionária do ano 49, 52, terceira de 53, 57, prisão romana entre 57, 58 até 60, a possível viagem para a Espanha no ano 63 e a morte e prisão entre 65 e 67. Nós temos o nosso irmão Paulo vivendo aí pelo menos 30 anos intensos de pregação, plantação de igrejas, ensino cristão, doação, 4 viagens missionárias, muita coisa, né? Muita coisa. Eu deixo para os irmãos aí o slide que também vai ter uma cronologia das epístolas, uma coisa legal de saber, né? Qual foi a primeira, qual não foi a primeira, que escreveu a primeira. A primeira dizem que são as 2 de Tessalonicenses, alguns afirmam ser Gálatas, mas eu procurei, Gálatas veio para o segundo time ali, Coríntios, Romanos, depois aquelas que a gente conhece que são as epístolas da prisão, Efésios, Colossenses, Filipenses, Filemon, e as eclesiológicas, né? 1 Timóteo e Tito, que é dessa 4ª jornada missionária, menos conhecida, e por fim a última prisão em Roma, essa com certeza é a segunda epístola de Timóteo. Isso é um panorama, e com este panorama nós fechamos essa jornada em relação a esta grande oportunidade que Deus nos deu de aprender um pouquinho mais sobre teologia paulina. Esse slide vai para a igreja, logo mais, eu vou pedir que o nosso irmão Alain envie.